Oi, gente! Finalmente vim falar aqui com vocês sobre devocional. Algumas pessoas sempre me perguntam, quando eu faço os vídeos de vlog e tal, o que é devocional? É uma separação de um tempo específico para dedicar somente a Deus, por meio de orações, de leituras da palavra ou de livros cristãos. É algo muito importante na vida de um cristão. Só que algo que nós devemos entender é que existem dois tipos de devocionais, que é sua vida adorar a Deus em tudo aquilo que você fizer e um momento específico durante o seu dia a dia você separar somente para Deus. Como assim uma vida de adoração? É que muitas vezes a gente acha que o necessário é buscar a Deus somente em casa ou na igreja, mas acontece que Deus nos chama para nós adorarmos a Ele em tudo aquilo que a gente fizer. Mesmo a gente estando no trabalho, na faculdade, fazendo alguma coisa que não seja algo específico para Deus, mas que a gente venha fazer aquilo dando o nosso melhor para Ele. É buscar manter os seus pensamentos lá no alvo. E isso é colocar Deus em primeiro lugar também. Isso está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, até mesmo você ao varrer a casa, você ao estudar, você pode fazer aquilo dando o seu melhor. Não somente para os homens, mas para Deus. Encaixa muito bem também no que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que fala que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Então, muitas pessoas me perguntam, como é que eu vou conseguir buscar a Deus na faculdade? Como é que eu vou buscar a Deus tendo uma rotina tão corrida? É que sempre temos um tempo de qualidade para aquilo que nós priorizamos. E aquilo que nós priorizamos, nós buscamos, nós amamos essa pessoa. Então, se você ama Deus, se você realmente dedica um tempo de qualidade, você está priorizando. Mas muitas vezes a gente, cheguei em casa, tô cansada, tá tudo corrido e tal, e você vai deixando Deus de lado. Isso quer dizer que você não está o priorizando, isso quer dizer que você não está colocando Ele em primeiro lugar, só tá fazendo isso em suas palavras. Eu sempre comento que como é que nós queremos viver com Deus lá no céu, se nós não buscamos viver com Ele aqui na terra? Como é que a gente quer passar a eternidade toda com este Deus, se a gente não busca passar uma parcela de tempo aqui na terra? Então é necessário sim a gente ter uma vida de adoração. É necessário também uma vida de adoração. Não adianta você ser crente em casa, não adianta você ir pra igreja e fazer tudo direitinho lá, você buscar não pecar, mas lá fora tanto faz, as pessoas nem sabem nem que você é cristão. É legal também a gente decorar versículos, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tá passando por algum problema, alguma tribulação, ou você está ansioso e você se lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou quando você está aflito e tem aquele versículo que fala: "No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo." Entre outros versículos sobre o Evangelho, é muito importante. Nos ajuda a superar, nos ajuda a meditar na palavra. E recentemente eu participei de um projeto missionário, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre. E lá existia o tipo de devocional que é o tempo a sós com Deus. E esse é um momento muito importante, que é onde de fato nós separamos um momento do nosso dia para dedicar somente para Deus. É um tempo de qualidade, em que a gente não vai ficar mexendo no celular, em que a gente não vai se distrair com outras coisas, é somente dedicado para Deus. Você vai saber qual é o melhor, se é de manhã, se você está com mais disposição de manhã, ou antes de dormir. Muitas vezes antes de dormir é um pouco perigoso, porque você já está cansado, e às vezes não é um tempo de qualidade, então vai de pessoa para pessoa. Mas é necessário sim a gente dedicar um tempo. Se a gente, por exemplo, quer buscar um relacionamento com alguém, a gente tenta buscar a comunicação com aquela pessoa, o contato com aquela pessoa. Imagina com Deus. Se nós queremos conhecer mais desse Deus, então é necessário a gente dedicar nosso tempo, a gente buscar conhecer esse Deus, e conhecemos através da palavra. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8. "Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Então, Deus aqui está falando para Josué que ele deve meditar na palavra dia e de noite. E isso vai gerar o verdadeiro sucesso. Muitas vezes a gente acha que o verdadeiro sucesso é você ganhar dinheiro, você ter fama. Mas Deus está falando aqui que o verdadeiro sucesso é você poder ler a palavra. É você ter intimidade com Deus. É você ter a certeza que vai ser salvo em Cristo. E agora eu vou passar para a parte de como fazer um devocional. Primeiro que isso é algo muito pessoal. Existem pessoas que preferem por exemplo, fazer de manhã, tem gente que prefere fazer de noite. O importante é você dedicar um tempo de qualidade, realmente eliminar as distrações, porque quantas vezes a gente vai fazer o devocional e ler a Bíblia apenas para não dormir com a consciência pesada, mas na verdade você não entendeu nada. Então vale mais você ler um versículo, meditar
e entender, aplicar na sua vida, do que você ler 3 capítulos, mas não ter entendido nada. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, fala assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então aqui tá falando claramente para nós que é um momento exclusivo, que é um momento que a gente deve dedicar somente a Deus, e principalmente estarmos sozinhos com Ele. Como eu havia dito, o devocional é algo muito pessoal. No meu caso, eu sempre começo o meu dia lendo esse livro aqui, que eu ganhei de presente, já mostrei várias vezes pra você, que todos os dias tem um devocional sobre algum tema. Por exemplo, o de hoje, a importância de se engajar-se. Todos os dias tem uma palavra com um versículo, e eu acho isso muito importante porque muitas vezes de manhã eu não tenho tempo de fazer o devocional, faço faculdade e é bem corrido, só que sempre de manhã eu busco ler. É importante também ter um plano de leitura bíblica. Muitas pessoas elas ficam perdidas na hora de ler a Bíblia. Por exemplo, eu vou aqui onde Deus mandar, e aí vou abrir Salmos, vou aqui. Não é bem assim, é importante a gente ter um plano de leitura bíblica. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o plano de leitura bíblica, mas existem várias. E ao ler a Bíblia, você não somente vai ler, mas você vai buscar entender o que está passando ali. E algo que tem me ajudado muito a fazer isso é ter um caderno de devocional. A gente tem um caderno da faculdade, a gente tem os nossas agendas para o trabalho. Então, por que não ter também um caderninho separado para fazer suas anotações dos seus devocionais? Isso tem feito uma diferença muito grande. São todos os dias que eu anoto aqui, porque às vezes não dá tempo, mas sempre que necessário, sempre quando há um estudo que eu tô fazendo, que eu aprendi alguma coisa, eu anoto aqui. Vale salientar também que não é todos os dias que você está disposto, claro que tem dia que você está cansado, que não dá vontade, mas devemos lutar contra isso, nós devemos pedir forças ao Espírito Santo para nos ajudar. Algo que também preciso aprender, eu falo tudo isso para vocês, mas é algo que eu estou aprendendo. Ao ler a Bíblia é bem interessante você buscar fazer esse estudo bíblico. Não é fácil, claro, mas a gente sempre deve pedir discernimento a Deus para Ele nos capacitar a entender a sua palavra. Após ler a Bíblia, eu também leio um livro. Isso também é muito opcional, porque assim, tem pessoas que preferem ler somente a Bíblia, mas eu gosto muito de ler livros também depois de ler a Bíblia. E isso tem me ajudado muito, porque são livros cristãos, livros que de fato falam sobre o Evangelho e ajudam no entendimento para com a palavra. Por exemplo, esse aqui, Encontros com Jesus, que é o que eu tô lendo agora, de Timothy Keller, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. É um livro que fala sobre Jesus e é incrível esse livro, eu indico muito pra vocês. Então, resumindo é isso, gente. Buscar orar, se você gosta de louvor, coloque louvor nesse momento. Buscar ler a Bíblia, meditar na palavra. Se você quiser, você pode ler um livro, um devocionário pequeno em que tem meditações todos os dias. E é muito importante, de fato, a gente ter esse momento, mesmo que nossa vida esteja corrida, nós sempre buscamos priorizar aquilo que nós amamos. De fato, nós queremos conhecer mais a Deus, nós devemos também buscá-lo, nós devemos dedicar o nosso tempo para Ele. Mesmo que esse tempo seja pequeno, nós devemos sempre priorizar, sempre separar um momento do nosso dia para Ele. Não somente adorar a Deus na igreja, mas também buscar Deus em casa. Isso é muito importante. E também ter uma vida de adoração, uma vida que glorifique a Ele em tudo aquilo que você fizer. Isso também é muito importante. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou se vocês também querem comentar como vocês fazem o devocional de vocês, podem colocar aí nos comentários. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos também e até o próximo vídeo.